Agora mais sobre as eleições 2022 com você, ouvintes, justamente porque tem uma pesquisa que acaba de sair do forno, trazendo em primeira mão aí um novo cenário para a disputa ao governo do Paraná e também a apertada disputa que se desenha ao Senado aqui pelo estado. Então a pesquisa IPESP traz aí um novo cenário para esta corrida, começando com o governo do Paraná. Ratinho Júnior aparece com 51% das intenções de voto de eleitores e Roberto Requião chega a 25%. Já eu trago os dados sobre o Senado. Então, as informações técnicas sobre a pesquisa, porque é importante que você entenda como a pesquisa é feita, e a gente grifa sempre isso, né, Rivaroli? A metodologia faz diferença no resultado, onde as pessoas foram ouvidas, de que maneira, foi pessoalmente, foi por telefone, quantas pessoas, então tá aí para você. Neste caso, tá, o Instituto IPESP entrevistou 1.200 paranaenses por telefone entre os dias 19 e 21 de julho, a gente está no dia 26, então é resultado recente. Margem de erro de 2,9 pontos para mais ou para menos, o intervalo de confiança é de 95%. No cenário estimulado, que é quando o nome dos pré-candidatos é apresentado para os entrevistados, o governador Ratinho Júnior aumentou a distância em relação ao segundo colocado, o ex-governador Roberto Requião do PT. Vamos conferir os números do estudo. Tá aí, tá, portanto, aí, nota coberta. Chega a 51%. Roberto Requião do PT aparece com 25%. César Silvestre Filho, do PSDB, que já desistiu da disputa, somou 2%. Johnny Correia, do Democracia Cristã, não pontuou. 13% dos entrevistados disseram não votar em nenhuma das opções e 9% não souberam ou não responderam. Bom, o levantamento também verificou aí com os entrevistados, e agora a gente vai falar sobre a disputa ao Senado, os dois principais candidatos, e aí você vai descobrir como é que está a situação de Álvaro Dias e Sérgio Moro, Paulo Martins e demais concorrentes. Vamos lá. Tem áudio. Álvaro Dias, do Podemos, atingiu 32% das intenções de voto. Sérgio Moro, do União Brasil, vem em seguida com 29%. Depois aparecem Paulo Martins, do PL, com 5%, e Orlando Pessutti, do PMDB, com 3%. Mesma pontuação de Guto Silva, do PP. Desirê Salgado, do PDT, aparece com 1%. 16% dos eleitores não votariam em nenhuma das opções. Já aqueles que não sabem ou não responderam somaram 12%. Bom, a pesquisa também perguntou, então, aos paranaenses em quem eles votariam para presidente da República. Jair Bolsonaro, do PL, aparece com 47% das intenções de voto. 29% dos entrevistados votariam em Lula, do PT. Ciro Gomes, do PDT, tem 6%. A senadora Simone Tebet, do MDB, 3%. Pablo Marçal, do PROS, Felipe Dávila, do Novo e André Janones, do Avante, aparecem com 1% cada um. Vera Lúcia, do PSTU, Luciano Bivar, do União Brasil e Emael, da Democracia Cristã, não pontuaram. Brancos e nulos somam 7% e 5% não sabem ou não responderam. Bom, a pesquisa trouxe ainda cenário de rejeição aos candidatos. No governo do Paraná, Requião do PT aparece com 44% e Ratinho Júnior tem 23%. Flávio Arnes tem 11% e César Silvestre 9%. Vamos começar falando sobre a questão do governo. Já eu trago a rejeição ao Senado também. A gente tem o César Silvestre, já é carta fora do baralho aí nessa pesquisa, né? Já anunciou aí semana passada. Essa semana, né, Riva? Não, semana passada. A gente tá na terça-feira. Que ele vai concorrer ao Senado, né? Obviamente. Foi bem no período que a pesquisa saiu. Foi a contragosto também, né? Deu pra ver que a pesquisa foi feita. Isso, foi goela abaixo. Mas não vai. Então a gente tem aí esses resultados para Requião e para Ratinho Júnior. E aí, qual é a leitura que a gente faz desses números? Tudo dentro da normalidade ainda, né? Tudo absolutamente dentro da normalidade, com as preferências dos dois muito próximas dos seus candidatos à presidência aqui no estado. Você vê que os números são muito parecidos, né? Tudo dentro da margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. Ratinho ainda tem uma larguíssima vantagem. Em outras pesquisas você tinha o César Silvestre ali com 7%, 5%. Ele sai, um pouco desses votos transferidos aí ao Roberto Requião.
mas tudo ainda dentro do que existe. Ele chegou a 5, o Requião subiu um pouco, né? O Ratinho Júnior deu uma quedinha. O que acontece também é o seguinte, a gente é natural que haja uma larga vantagem para o Ratinho Júnior, porque a campanha não começou e ele está com a máquina pública. É o nome mais lembrado, é o nome mais falado politicamente. Você lembra dele há 4 anos. Do governo, exato. Então, essa tendência é natural nesse momento. E a tendência é de momento, gente. Agora, vai começar a campanha, o Ratinho vai começar a falar tudo que fez. Não é? A partir do dia 16. O Requião vai falar tudo que ele não fez, o Ratinho Júnior, e como deveria ser feito. E aí você vai ter os efeitos de comparação. O estado do Paraná vai ser um cenário muito parecido com o cenário Brasil, porque você tem alguém que está no poder e alguém que já esteve. E aí você compara. Então fica mais fácil para o eleitor. O que eu tenho hoje, o que eu tinha antes, o que eu quero para mim. É isso. Essa eleição tem um fator muito curioso e eu acho que é importante destacar isso para nossa audiência nessa análise, porque assim, tanto a quesito presidencial ou governamental aqui do Paraná, Riva, você já conhece os nomes que aparecem na frente, você já foi, enfim, gerido por essas figuras, o que eu acho que para o eleitor simplifica, né? Nesse caso. Fica mais fácil, né? Ele tem a comparação. Ele lembra de um governo e lembra do outro. Por isso que despontam, né, Rafa? Por isso que desde o começo das pesquisas, tanto o Requião quanto o Ratinho Júnior estão à frente, tanto quanto Bolsonaro e o ex-presidente Lula, eles estão na frente exatamente por isso, porque as pessoas têm vivas em suas memórias as realizações de ambos. De ambos. Agora, por exemplo, por que ainda se vê atrás o atual presidente da República, Jair Bolsonaro? A principal região onde ele perdeu o voto foi o sudeste do país. Onde ele teve 65% de votação, agora tem 40%. Só que onde mais tem eleitor. Puxando para o Paraná, a gente viu que a pesquisa do Paraná aqui, por exemplo, o Bolsonaro aparece muito à frente do ex-presidente Lula, o que é completamente diferente de quando a gente tem uma pesquisa em âmbito nacional ou em algumas outras regiões, né? No Paraná, o Bolsonaro vence com folga o ex-presidente Lula, conforme a pesquisa. Mas, Rafa, você tem que lembrar que quando ele foi eleito, esse número era muito maior em cima do Haddad. A diferença era maior, era ampla. 75% tá quase nada. 69. Foi 69 aqui no estado, né? Isso. Mas ainda assim está na frente. É uma grande diferença. É uma diferença também, isso. E você reverte, por exemplo, uma leitura de dados que são feitos com recorte mais amplo. Então, se a eleição fosse aqui no Paraná, ele tinha ganho e pronto. Ganho, exato. Como estava o Ratinho. Numa diferença menor, sim. Conforme pesquisas, né? E essa diferença menor nos estados onde ele teve grande votação é que faz com que hoje, nas pesquisas, o Bolsonaro não esteja na frente. Ele encolheu em muitos estados onde ele expressivamente ganhou do Haddad. Exatamente por essa memória viva. Quem era o Haddad? Quem conhecia ele? São Paulo. O Brasil inteiro já conhecia o histórico do presidente Lula e conhece. A gente tem que falar de feitos e desfeitos, né? Do Senado. Seguinte, vamos lá falar do Senado então. A gente trouxe os resultados lá. Eu só vou trazer aqui, para sua análise, os dados de rejeição. Sérgio Moro do União Brasil, rejeição de 30%. Álvaro Dias do Podemos, 17%. Na sequência, Desirê Salgado, Orlando Pessutti, Paulo Martins, com índice de 10%. E Guto Silva do PP. Antes da gente